E agora nós estamos ao vivo no Facebook. Você que está com a internet aí, com o celular, pode entrar no Facebook. Nós já estamos ao vivo no Facebook aqui com o programa Despertai da Igreja Presbiteriana Renovada, onde estaremos lendo a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1, onde vamos falar um pouco sobre o início do ministério de Jesus Cristo. Você tem a oportunidade de acompanhar conosco este programa, esta pregação, início do ministério de Jesus. E nesse início do ministério, a gente já vê toda a essência do cristianismo e do que significa seguir a Cristo. Então vamos ler o Evangelho de Marcos. Convido você que está em casa, que tem Bíblia, se quiser abrir a Bíblia conosco, aqui em Marcos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 9. Nós estamos aqui para ler Marcos, capítulo 1, versículo 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus e dizendo: O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Nós estamos diante do início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Primeiro nós vimos o batismo dele no Rio Jordão. Ali no Rio Jordão, Jesus chegou vindo de Nazaré da Galileia. Ali João Batista estava batizando no Jordão, dizendo às pessoas que se arrependessem dos seus pecados. Quando Jesus propôs ser batizado, João Batista, o conhecendo, já se posicionou contrário a isso, porque o batismo era de arrependimento. Jesus ia arrepender de quê? Jesus não tinha pecados para arrepender, portanto, ele não precisaria ser batizado. Teoricamente, teologicamente, na nossa interpretação, na interpretação de João Batista, Jesus não precisava ser batizado. Mas na interpretação de Deus, na visão de Deus, Jesus precisava ser batizado. Você está ouvindo aí no fundo uma música que diz: Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Como é que Deus quer que Jesus seja batizado num batismo de arrependimento, sendo que Jesus não tinha pecado? Não faria sentido algum. Na nossa inteligência humana, no nosso raciocínio humano,
E no raciocínio de João e talvez das pessoas que estavam ali, não havia a menor necessidade de Jesus ser batizado. Mas Deus, Ele vê as coisas diferente da gente. É sempre importante você perceber a visão de Deus, que ela é bem diferente da nossa. E Deus então propõe em seu coração que Jesus fosse batizado por João. E não apenas para dar exemplo, como muitos dizem. Muitos falam assim, Jesus não precisava ser batizado, ele batizou para dar exemplo. Olha, Jesus nunca fez nada pelo único motivo de dar exemplo. Jesus fez sempre tudo que precisava que ele fizesse. Jesus fez tudo que era necessário que ele fizesse. Jesus sempre fez tudo que era justo que ele fizesse. Jesus, ele nunca desobedeceu à justiça de Deus, à vontade de Deus. A Bíblia já diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então Jesus, em todos os seus atos, ele está cumprindo a justiça de Deus. E é importante percebermos que Jesus precisava ser batizado, senão ele não teria sido batizado. E aí é que está a questão da coisa. Jesus precisava ser batizado. E só precisa ser batizado quem tem pecado, né? E Jesus não cometia pecado, mas Jesus tinha pecados. E quais eram os pecados que ele tinha? Os que ele comprou, os que ele adquiriu por amor. Os nossos pecados estavam sobre ele. E por isso, ele batiza não só para dar exemplo, mas ele batiza para ensinar. E ele batiza para cumprir a justiça de Deus. Ele batiza para cumprir as determinações de Deus. Jesus não faz nada por fazer. Jesus está no centro da vontade de Deus continuamente. E neste momento ele deixa ser batizado por João para cumprir nele o propósito do que os nossos pecados estariam sobre ele. E os nossos pecados sobre ele não é de mentira, não é de faz de conta. Jesus não fez de conta que carregou os nossos pecados, senão ele não teria sido batizado. Jesus estava com os nossos pecados. Os nossos pecados estavam sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E foram os nossos pecados sobre ele que fizeram com que ele tivesse a necessidade de ser batizado. A paz do Senhor, irmã Jusabe, Casa Ideal Caraí, a paz do Senhor, todos os irmãos que estão com a gente aqui na live, a Rosilene, Luiz, e demais pessoas. Olha, percebem que Jesus, ele carregou sobre ele os nossos pecados de forma prática, de forma efetiva, e não por faz de conta, né? E não por apenas escrever lá no livro do profeta Isaías, e não apenas por estar na Bíblia que ele carregou os nossos pecados, mas literalmente ele carregou os nossos pecados. Literalmente ele levou sobre si os nossos pecados. Literalmente ele precisava ser batizado por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele. Então ele começa o seu ministério igual nós precisamos começar o nosso. Ele começa o seu ministério reconhecendo que há pecados sobre ele. Ninguém pode iniciar um ministério cristão sem antes reconhecer que existe pecado, que ele é um pecador. E o Senhor Jesus Cristo, mesmo não sendo um pecador, mas carregando os nossos pecados, ele começa o seu ministério como um ministério deve se começar, no batismo do arrependimento. Todo ministério precisa ter início no batismo do arrependimento. Por isso o ministério,
ele começa depois do crer. A Bíblia diz: quem crer e for batizado. Então, no texto que nós lemos de Marcos, capítulo 1, nós encontramos aqui no versículo 14, que ele aguardou, depois de ser batizado, ele aguardou um tempo. Não sabemos que tempo é esse. Ele aguardou um tempo, e até que João Batista fosse preso. E diz aqui Marcos: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. É Marcos 1,14. E olha o que ele dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. E logo em seguida, ele fala do início do ministério: arrependam-se e creiam nas boas novas. Ele prega então com as mesmas palavras que João Batista pregava. E ele vai então reforçar a pregação de João Batista. Ele vai reforçar que o evangelho, que o cristianismo, ele tem uma só mensagem. Ele inicia pregando o arrependimento. Ele começa falando sobre pecados. Ele começa falando da necessidade que o ser humano tem de arrepender-se. Ele não começa fazendo promessas. Ele não começa batizando pessoas com o Espírito Santo. Ele não começa curando pessoas. Ele começa pregando o batismo do arrependimento. E ele começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos e creiam. Obviamente, para se arrepender é preciso crer. É preciso acreditar. É preciso ter fé. Porque arrependimento significa uma mudança de postura. Arrependimento que não traz mudança não está embasado na fé. Não é mesmo, Adriana Luiz? Forte abraço para você, para Vânia Rodrigues. Deus abençoe vocês. Olha o Evangelho de Jesus Cristo aqui, o que diz para nós. O Evangelho de Jesus Cristo diz que nós precisamos crer e arrepender. E esse arrependimento, ele vai então dizer que após o arrependimento há uma mudança. Porque imagine que se você arrepender de uma coisa e continuar fazendo, você não arrependeu. Você apenas disse que arrependeu. Já imaginou um filho dizer para o pai: olha, pai, eu me arrependi de ter feito isso. Eu me arrependi de ter cortado essa mangueira. Ou me arrependi de ter feito... de ter colocado fogo nesses papéis aqui. Olha, pai, eu me arrependi de tal atitude. E depois o filho faz de novo. Esse filho está mostrando para o pai que ele não arrependeu de verdade. E o ministério de Jesus, ele começa pregando o arrependimento. Mas ele queria seguidores, ele queria discípulos, ele queria pessoas que aprendessem com ele, porque ele tinha que montar uma equipe. O mestre, ele sempre tem necessidade de alunos. E ele foi para as margens, para a praia. Ele foi para perto do mar da Galileia. E parece que aquele lugar era um lugar que fazia parte da sua rotina, do seu cotidiano. Alguns historiadores acreditam que Jesus ajudou o seu pai José, que era carpinteiro, construir alguns barcos. E por isso ele tinha intimidade com aquelas pessoas que trabalhavam com a pesca. A profissão de carpinteiro na época tinha a incumbência, Hernani Luiz, de fazer também as embarcações, os barcos. Os pescadores contratavam os marceneiros, os carpinteiros, para fazerem os seus barcos. E o pai de Jesus, José, era carpinteiro. E Jesus também era carpinteiro, porque até 30 anos de idade ele ficou trabalhando com seu pai, até quase 30 anos.
Então Jesus provavelmente havia trabalhado no mar, na praia ali, ter feito barcos junto com seu pai para aqueles pescadores ou para outros pescadores. Então aquilo era um lugar para ele, do seu cotidiano. Ele conhecia pessoas ali e as pessoas conheciam ele, né? Ele morava apenas a 25 quilômetros daquele lugar. Então era um lugar que ele ia trabalhar constantemente com seu pai, possivelmente, assim acreditam os historiadores. E ali ele chama os seus primeiros discípulos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, que é Pedro, Simão Pedro, e seu irmão André, lançando uma rede no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Olha, também é pouco provável que uma pessoa estaria disposta a seguir uma outra pessoa com apenas uma frase dessas, né? Poderia gerar muito desconfiança. Mas a palavra de Jesus é uma palavra forte, é uma palavra poderosa. Então nós já vemos aí uma fala com autoridade. Mas possivelmente também eles já conhecessem Jesus dessa fabricação dos barcos. Pode ser que já tivessem conversado com ele. E pode ser que já tinham alguma simpatia por ele. Pode ser que já achavam interessante a forma dele se expressar, dele falar. Pode ser que já havia algo antes que lhes deram essa confiança. Eu estou aqui especulando com base no parecer de historiadores. Eu não estou afirmando isso. Mas eu estou dizendo que provavelmente estas pessoas já tinham um certo link com o Senhor Jesus, da profissão dele. Isso é muito comum, os missionários fazerem esse link primeiro com as pessoas, através de uma profissão, para depois ter essas pessoas como discípulos. Então, se isso aconteceu com Jesus, isso está muito dentro da racionalidade missionária. E logo em seguida, ele vai mais adiante, indo um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com seus empregados. Olha outro fato interessante. Mais 2 irmãos seguem Jesus sem questionamento algum. E eles estão com o seu pai ali pescando, e eles nem pedem o seu pai permissão para seguir Jesus, pelo menos não está relatado aqui. Eles simplesmente abandonam o seu pai com os demais empregados e seguem Jesus. Isso nos remete a 2 coisas: a autoridade de Jesus e possivelmente uma história pregressa com esses pescadores. Contatos anteriores, talvez na fabricação de barcos, esses pescadores já haviam conhecido Jesus. E eu quero dizer para você que nessa tarde você está tendo uma experiência de ouvir falar de Jesus. Pode ser que você não tenha intimidade com a Bíblia, com Jesus, com a história de Jesus, não sabe ainda muita coisa. Mas você hoje está criando um link com Jesus. O Senhor Jesus hoje está criando uma história a priorística com você, ou seja, antes do contato mais íntimo, de um relacionamento mais profundo, o Senhor Jesus está entrando na sua história através desta mensagem, através da leitura destes versículos. O Senhor Jesus está entrando no seu dia, hoje, dia 1º de setembro de 2020. São exatamente 17 horas e 28 minutos. Você está linkado com Jesus nesse momento. Você está linkado com a palavra de Deus. Este é um dia especial. Você tirou este momento para ouvir esta leitura da palavra.
E essa pequena explanação, você está linkando com Jesus. Você está conhecendo um pouco mais sobre ele. Talvez isso aconteceu com esses discípulos. E quando eles receberam o chamado, eles aceitaram, porque eles já haviam tido relacionamento com Jesus anteriormente. Jesus já não era uma pessoa estranha, não era novidade para eles, mas era uma pessoa que gerava confiança, que transmitia segurança e que falava com autoridade. Eu quero dizer para você que talvez amanhã ou depois Jesus vai chegar na sua vida de forma mais forte. Pode ser que ele use outra pessoa, pode ser que ele use uma irmã, um irmão, um missionário, um pastor, ou pode ser que ele use um sonho, pode ser que ele te dê uma visão, pode ser que ele te dê um sonho, e ele chega e faz um chamado mais forte para você, e você aceita repentinamente, e você fala assim: estranho, eu não pensava nunca em me converter e em seguir a Jesus, e agora de repente eu estou seguindo Jesus. O que aconteceu? O que aconteceu é porque ele está preparando o terreno do seu coração para morar com você e fazer mudanças profundas na sua vida. Talvez você não está percebendo, mas nesse dia 1º de setembro de 2020, você está linkada com Jesus. Você está tendo um contato com Jesus. Pode ser que esse seja o primeiro, ou pode ser que esse seja o 1000º contato que você tem com Jesus. Não importa. Não importa se é o 100º, o 1000º, não importa. O que importa é que você agora está linkado com Jesus. Às 17h31, você está linkado com Jesus. E eu quero aproveitar esse momento que você está linkado com Jesus aqui comigo. Jesus está aqui conosco e ele está se revelando como ele inicia o ministério, a obra na vida de uma pessoa. Ele convida essa pessoa para o arrependimento. Olha, se você não arrepender dos seus pecados, você bloqueia todo o restante do relacionamento seu com Deus. A porta que abre para você se relacionar com Deus é o seu arrependimento. Se você não arrepender, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Se você não arrepender dos seus pecados, de maneira nenhuma você poderá se aproximar de Deus. E você só conseguirá arrepender dos seus pecados se você estiver convencido de que você que você é um pecador. Se você entender que você é uma pessoa boa, honesta, se você entender que você é uma pessoa de Deus, uma pessoa religiosa, dificilmente você vai para o arrependimento. Mas você precisa entender que você é um pecador. E um pecador precisa arrepender-se. Um grande abraço, Joel Franca, que Deus te abençoe. Um grande abraço, irmã Telina, que Deus te abençoe. Olha, você precisa então entender que você é um pecador. Quando nós entendemos que somos pecadores, nós arrependemos, confessamos os nossos pecados e daí para frente, Ele que manda em nós. É Ele que manda. É Ele que manda. Eu gostaria de orar por você. Grandioso e eterno Deus, Pai de poder, eu quero te agradecer por essas pessoas que estão na audiência aqui da Rádio Sol FM, as pessoas que estão ouvindo através da rádio, as pessoas que estão ouvindo através do Facebook, aqui nessa live comigo. Pai, eu quero te agradecer por estas vidas. São vidas maravilhosas, teus filhos que tu fizeste com tanto amor, e tu os fizeste conforme a tua imagem, segundo a tua semelhança. E tu os fizeste com carinho. E tu sopraste dentro deles o fôlego de vida, o espírito de vida. Tu nos fizeste humanos, Senhor. Tu nos fizeste um pouco menor do que os anjos. Mas, Senhor, nós estamos aqui para sermos estabelecidos por Ti.
Assim como tu nos fizeste e nos deste o fôlego de vida, nós queremos que tu nos dê o perdão e nos dê a vida eterna. Pai, abençoa cada um dos teus filhos nessa tarde de 1º de setembro de 2020. Que neste momento seja um momento de linkar-se com Jesus. Neste momento, Pai, segura na mão deles, Pai. Pai, nós chamamos tua atenção. Pai, nós temos passado por momentos difíceis. Nos ajude a concluir, Pai. Pai, nós somos fracos, mas nós queremos, Senhor, reconhecer que sem ti nós nada somos. E nós alcançamos lugares impossíveis. E nós nos tornamos vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, abençoa cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço, pastor Hernanes Caires Lopes. Deus te abençoe, pastor. Tenha a minha admiração. Cláudia Cabral do Nascimento, um forte abraço. Deus te abençoe. Vocês fazem parte da minha história, da minha conversão, Cláudia. Seu pai, sua mãe, um grande abraço a eles. Devo muito a eles. Deus, mais uma vez, segura em minha mão. Minha alma fica, pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Que Deus abençoe a todos. Estamos encerrando essa live, encerrando o nosso programa Despertar aqui na Rádio Sol FM. Um beijo no coração de vocês e que Cristo vos abençoe grandemente, em nome de Jesus.